Olá, essa é a segunda parte do vídeo anterior. Eu imaginava que o vídeo anterior fosse ficar completo, mas infelizmente ainda tem coisas para falar, né? E então eu gostaria de aproveitar e fazer mais um vídeo, vai ser o vídeo da semana, né? Então vamos lá. É, a primeira coisa que a gente tem que observar, deixa eu só fechar isso aqui. É, às vezes a gente optou por microswitch e o microswitch é muito duro. A bola, ele não consegue atuar com a bola batendo, ele não consegue atuar com um alvo descendo, né, no caso de um drop target, etc. Nesses casos existem, inclusive vende no AliExpress, micro switch de moedeiro. Esse tipo de micro switch aqui. Ó. Você vê que ele tem um formato diferente, mas como ele é feito para ser acionado pela moeda caindo, ele é bem levinho, ele é bem pouca força. Você vê que até o formato dele é diferente, né? A alavanca dele fica na lateral e não em cima. Ele é um pouco diferente. Aproveitem e comprem porque a tendência disso é acabar porque moeda está acabando. Então, a tendência é isso ficar mais difícil de encontrar. Então, são microswitches muito sensíveis e devem funcionar nessas situações em que você precisa de acionamento com muito pouca força. No caso de acionamento com muito pouca força, a outra opção é o head switch, como eu já falei. Só que o head switch tem um problema, que você tem que ter um ímã colado no local e o ímã com o deslocamento desejado, esse ímã vai fechar o micro switch. Então, nem sempre você tem esse sistema disponível de você ter um ímã sendo deslocado ou o head switch se deslocando em direção ao ímã para ele atuar. Então, isso é um dos problemas do micro switch. A vantagem é que você é força zero, ou seja, você não precisa de fazer esforço mecânico para acionar o micro switch, basta aproximar o campo magnético. No caso de você precisar de micro switch comum, ele é normalmente aberto, ele tem dois fios. Caso você precise que, na presença do campo magnético, o micro switch feche, você pode comprar esse micro switch aqui. Ó. Você vê que aqui é um terminal comum de um lado e aqui você tem dois terminais. Um é o normalmente aberto, o outro é o normalmente fechado. Um é normalmente aberto, outro normalmente fechado. Você também acha isso no AliExpress, você coloca reed switch normal fechado. Aí normalmente ele já aparece com esse micro switch com duas posições aqui possíveis. Se não, você vai comprar um micro switch com dois terminais só, um de cada lado, ele vai ser normalmente aberto. Mas às vezes você precisa que o micro switch seja normalmente fechado e na presença do campo magnético ele abra. Aí nesse caso você tem que usar esse micro switch aqui. Outro problema do micro switch é que o pinball ele é acionado por campo magnético. Né? Os movimentos, os efeitos, é basicamente campo magnético. Então, essa bobina aqui, isso aqui é um mecanismo de flipper da Stern. Essa bobina de flipper aqui, ela cria um campo magnético que atrai esse êmbolo que vai executar o movimento. Repara que é um ciclo magnético fechado. O campo magnético é gerado aqui, mas repara que sempre no solenoide tem uma base metálica e tem duas cantoneiras em L, ó, uma na frente e uma atrás, fechando o círculo magnético. Ou seja, quando a bobina aqui é energizada, o campo magnético sai do solenoide, passando por dentro do êmbolo, né, quando ele está totalmente inserido aqui dentro do solenoide. Ele sai do solenoide e o campo magnético percorre a cantoneira, a base do campo magnético e retorna para a outra cantoneira. Ou seja, é um circuito fechado magneticamente. Porém, é possível que uma pequena quantidade desse campo magnético se espalhe. E talvez se o head switch estiver muito próximo de um solenoide, ele possa atuar indevidamente quando o solenoide for atuado. Ou seja, um solenoide qualquer foi energizado, parte desse campo magnético, uma parte pequena, porém suficiente para acionar o head switch, uma parte pequena desse campo magnético sai e o head switch
é acionado, então gerando um que nós chamamos de falso positivo, ou seja, ele fechou, mas não deveria fechar. Então, a CPU vai interpretar um contato fechado, que realmente o contato fechou, foi o contato do head, mas o contato do head fechou não porque você queria que ele fechasse, não porque a bolinha ou o ímã se aproximou, mas porque o campo magnético de um solenoide próximo atuou o head switch. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção quando for usar o head switch, né? Fazer testes, para ter a garantia que um solenoide qualquer que esteja relativamente próximo acione indevidamente o head switch. Né? Outra questão que nós temos que observar é que você sabe que tem solenoides mais fortes e solenoides mais fracos. Né? E nós queremos saber quão fraco, quão forte, até para poder comparar, até para poder anotar a medida. Como é que a gente vai medir essa força necessária para atuar o solenoide? Eu gravei 2 vídeos que nós vamos passar agora e você vai ver um método. O primeiro método é como medir a força necessária para atuar um solenoide. Vamos lá? Vinte e nove, 29, 30. 49, 52, 230, 215. Bem, outra coisa que eu gostaria que vocês reparassem é que no microswitch, na base da alavanca, onde a alavanca tem contato com o corpo do microswitch, ele às vezes ele tem um segundo vão. Repara que entre o pino do contato e a base da alavanca tem ali um vão intermediário. Qual é a função desse vão? É você diminuir a força necessária, ou seja, você tem duas posições que você pode ter mais força ou menos força necessária para acionar o microswitch. Isso segue o princípio de Arquimedes. Quando você avança e coloca no slot mais perto do botão, você aumentou a sua alavanca de força e diminuiu a alavanca de acionamento. Então você diminui a quantidade de força necessária. Né? Eu agora fiz um outro vídeo que eu mostro como fazer essa mudança de posição da alavanca na base do lado esquerdo e no lado direito. Vamos ver o vídeo agora, ok? 50. Repara que tem duas posições. Posição mais à frente. Fechou. Trinta e quatro. 33. Bem, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma ótima semana para você e para sua família. Muito obrigado. Gostou do conteúdo? Obrigado por assistir mais este vídeo. Já está disponível na Amazon e no Clube dos Autores o novo livro Manual Técnico do Pinball Type. Adquira o seu exemplar. Os links estão logo abaixo na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!